A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Irmãos, vou colocar um áudio aqui, você vai ouvir. Ancião está num culto apresentando ali, dizendo que um cooperador de jovens não será mais cooperador de jovens. E ele diz que esse homem não reúne mais as condições de ser cooperador de jovens depois de 37 anos. 37 anos é que eles foram ver que o cooperador de jovens não reúne mais condições para ser cooperador de jovens. E aí uma irmã se levanta, me falha a memória, acho que ela é até organista, não sei. Essa irmã se levanta e questiona o ancião, fazendo uma singela pergunta que é básica. Quais são os motivos? Ou seja, por que é que ele não reúne mais essas condições? O povo quer saber qual a condição que o cooperador não tem mais, o que está faltando nele, o que é que ele não consegue mais fazer ou algo do tipo. O ancião fica bravo e manda ela ficar quieta, que se quiser conversar é depois do culto. Porque na congregação é dessa maneira, né? Eles lidam com esses problemas dessa maneira. Eles falam lá na frente de forma dúbia, não falam claramente, não são claros nas suas informações. Se alguém questionar, eles mandam ficar quieto e se quiser procura eles depois, e sabe que mesmo procurando depois, eles não falam, né? Ou traz logo a informação completa ou não fala nada. E eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem. O fato é, só para vocês entenderem, o caso aqui é Lagoinha. Lagoinha fica no interior de São Paulo. Aqui em sentido aqui em sentido litoral norte, né? Você pega ali Taubaté, saindo para começar a descer a serra, você vai passar por Lagoinha. E Lagoinha faz parte da regional de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é a cidade regional da Congregação Cristã no Brasil. Aqui fica a sede regional. Então, muitos municípios da redondeza toda do Vale do Paraíba, aqui é chamado Vale do Paraíba porque tem um rio que corta todas as cidades aqui, que é chamado Rio Paraíba. Praticamente todas as cidades. Vai até o Rio de Janeiro esse rio. Então, ficou chamado aqui de Vale do Paraíba. Então, toda essa grande região aqui, pega sul de Minas, né? São Paulo, aqui, essa parte toda aqui, isso aqui é a regional de Pindamonhangaba. E o que eles fazem? Eles pegam aquele ancião novato e botam ele para fazer as cidades que eles não querem fazer, os anciãos mais velhos, que é cidades mais longínquas, aqueles municípios pequenos, né, onde tem dificuldade de acesso. Aí eles pegam o capacho, que é o ancião fantoche, e manda ele fazer esses serviços nessas regiões, que eu acho totalmente errado isso aí. Eu acho que toda cidade deveria ter um ancião, pelo menos um ancião em toda a cidade, ou seja, tem que ter pelo menos um representante, né, da hierarquia superior da congregação em cada cidade, ok? Então, Lagoinha devia ter o seu próprio ancião, assim como todas as outras cidades pequenas deveriam ter o seu próprio ancião. Mas, como eles querem manter um controle absoluto de tudo, porque se fosse possível, o Braz mandaria em tudo, ou seja, ele seria o responsável por tudo. Eles só delegam quando eles veem que não tem condição mais, entendeu? Então, quando está no ápice da falta de condição, aí eles vão, né, direcionando outras pessoas para ficarem sob o comando daquela região. Porque se fosse possível, pode ter certeza, o presidente da SCB, ele ia mandar em tudo, era ele que queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas como não pode, delegam funções para anciões fantoche, como é o caso do ancião Alex, aqui de Pindamonhangaba, que é quem foi lá levar esse comunicado para a igreja ali de Lagoinha, que é o que nós vamos ouvir agora. Presta atenção. Queridos irmãos, o vídeo volta em poucos segundos, é só para dizer para você, me ajudando, me dar força, porque eu sofro aqui diversos ataques processuais, seja da congregação, de anciões, de cooperadores, de pessoas próximas ali à congregação cristã no Brasil. E sozinho eu não vou conseguir enfrentar todo esse sistema. Por isso eu peço, está passando aqui embaixo, o Pix. Esse Pix é exclusivo da conta para pagar apenas processos, né, contra mim.
Só isso, é para pagar processos contra mim. E eu estou precisando, né? Porque tem recursos que estão correndo, eu tenho que pagar recursos. Ainda ontem teve um pagamento de R$ 2.500 para ser feito para um recurso de um processo de um ancião da CCB que corre contra mim. Por isso eu peço a sua ajuda, por favor. Tá? Me ajudem, eu estou aqui pelo bem, estou aqui pela verdade, eu não estou aqui por mim mesmo, nem para ter fama, glória, porque ninguém vai atrás de fama e glória, sabendo que vão ser perseguidos e processados. Sozinho eu não posso, eles são ricos, eles são milionários, eu sou apenas um pai de família que gosto de estar aqui falando do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmão, não espera Deus tocar no seu coração, isso é um dever de todos nós. Eu apoio esse rapaz e eu vou contribuir. Por favor, tá passando aqui, o Pix é exclusivo para a conta, não é a minha conta pessoal, é a conta para pagar processos contra a congregação e todos aqueles que envolvem com ela, que movem contra mim. Por favor, me dá essa ajuda e eu vou ficar muito agradecido. Deus abençoe, segue o vídeo aí. Amém! Mais uma vez. Queridos, o assunto que viemos aqui conversar com a querida Irmandade, na terça-feira próxima passada, nós tivemos uma reunião em Pingas Legal, onde se reuniram os anciãos, também os diáconos, para tratar um assunto a respeito de laborinha. Queridos, nós temos aqui nosso irmão Donizete, caro irmão Donizete, querido, considerado por todos nós, que o Senhor se alegria, servo de Deus, como assim foi passado em reunião, amado pelo ministério, de bom testemunho, a família também, a esposa de bom testemunho. Mas, queridos, o servo de Deus trabalhou no ministério ali na Vila São Benedito há alguns anos, de lá ele veio aqui para a Lagoinha, foi considerado, e trabalhou também por alguns anos. E certo é, queridos, que foi marcado uma reunião na semana retrasada, se não me engano, para que ele estivesse aqui para aumentar, para tratarmos algum assunto a respeito do ministério, não pôde estar presente. Mas nesta terça ele esteve junto conosco, e nós queremos passar para aquele comunidade, é que em conversa com o servo de Deus, explicando os requisitos e o que se espera de um servo de Deus que esteja no ministério, as qualidades, principalmente a participação nas reuniões. Ali foi passado para o servo de Deus alguma coisa a esse respeito, dado a ele também direito de explorar alguma coisa, perguntado a ele se ele tinha alguma coisa a nos passar sobre aquilo que explicamos para ele, o que se esperava, o que se aguardava de um servo de Deus no ministério. Ele disse para nós que não tinha nada para nos esclarecer, para nos passar, digo-nos, porque nesta obra não fazemos nada sozinhos. Existe um conselho de anciães, onde passa para os anciães e é a comunhão de todos. E aquilo que foi apresentado, o que se esperava, o que se aguardava, o servo de Deus no ministério, não tem nada realmente a se passar. Tudo isso que os irmãos falaram é verdade, que aconteceu. E segundo a língua que foi passada, o nosso irmão Donizete, ele não é mais cooperador de jovens aqui nesta congregação. Não existe nenhum pecado no servo de Deus que bom testemunho, só não reúne mais as qualidades para estar no ministério como cooperador de jovens. E como disse a querida Irmandade, foi explicado para ele, foi perguntado se ele tinha alguma coisa a nos passar, ou alguma coisa a esclarecer, ele disse que não tinha nada para falar, que era isso mesmo, que estava tudo certo, que não estavam juntos, estavam presentes. E sendo assim, querido, então, ali na reunião, então ficou deliberado que ele não é mais o cooperador de jovens. Nesse período, queridos, os cultos aqui de jovens, no final do culto... Não, eu queria só perguntar quais qualidades que o irmão Donizete não tem para não ser mais cooperador de jovens. Qualidades. Como homem. Não, mas é que está conversando aqui agora, o senhor falou a qualidade, mas não falou quais qualidades. No final do culto, procura que a gente esclarece. Não vou procurar, porque o senhor falou as qualidades, mas não falou as qualidades que é. E
Não estou tumultuando. Não estou tumultuando. Estou perguntando um fato que você disse. Isso não é tumultuar. No final, como foi falado, tá? Os irmãos têm total liberdade para no final do culto a gente poder conversar um pouco mais abertamente. Aqui nós viemos só para dar um parecer e não ficar com a irmandade em aberto, que os irmãos não falaram nada. Então é só esse parecer. Então os irmãos fiquem, permaneçam, continuem, e a gente detalha que esclarece, tá bom, queridos irmãos? Então, os cultos aqui, nos domingos, que tinha reunião de jovens de manhã, serão culto à noite com participação de jovens. E Deus dará graça que o cooperador de jovens, como já estava no caminho dos domingos, e ele vai vir aqui dar assistência para essa irmandade, tá bom? Nos cultos à noite dos domingos, com a participação de jovens e menores. Também, queridos, nesse período, por enquanto, nós vamos dar assistência aqui aos sábados, no serviço dos anciãos, que é aqui de São Luís do Paraitinga, que vai estar aqui nos sábados. E nas quintas-feiras nós vamos dando uma ajuda para quem vive irmandade, tá bom? O irmão Gil é o cooperador da igreja, os servos está no ministério, tem a verdade de pregar a palavra. Mas neste momento nós vamos estar dando uma assistência aqui, nós vamos estar felizes os cultos aqui junto àquele irmandade, tá bom? Então é isso que nós temos a passar para aqueles irmandades. Agora o Espírito Santo vai discorrer, como o servo de Deus disse, é um santo culto a Deus. Todo debate, todo questionamento, nós ficamos aqui até amanhã se precisar. Não tem problema. Nós não vamos dar a informação para a irmandade sair correndo. Nós vamos ficar aqui até a hora que os irmãos precisarem falar conosco. Estamos aqui para ouvir aquilo que os irmãos tiverem para nos perguntar. Mas durante o santo culto não vamos tumultuar, porque isso é a lei, também nós estamos amparados. Tá bom, queridos irmãos? Mais uma coisa. Por todo Deus seja louvado. Amém. Bom, irmãos, vocês acabaram de ouvir aí, né? A irmã questionou, eles não apresentaram, porque a informação que eles trazem é dúbia. Que ao mesmo tempo em que ele diz que o irmão... eu vou até ler para vocês, ó. O que eles disseram? O irmão tem excelente testemunho. A família do irmão tem excelente testemunho. O irmão é amoroso, o irmão é repreensível, é querido e considerado por todos nós aqui, né? Mas não reúne mais condições para estar na frente do povo. Eu não entendi, irmão. Eu não entendi vocês. Espera aí. O homem tem testemunho. A família dele tem testemunho. Segundo o testemunho que vocês ensinam, né? Ele é amoroso. É irrepreensível. Irrepreensível que não tem nada do que falar dele. Nada do que acusar. Eu estou usando as próprias falas do ancião que acabou de falar aí. O Alex. Eu escrevi. Ele foi falando, eu fui escrevendo. Irrepreensível. Querido. E considerado por todos nós. Ele falou. Ué? E depois diz que ele não reúne mais condições. Aí ele falou que na reunião que tiver em Pindamonhangaba, em uma terça-feira, como ele mesmo deu essa informação, ele disse que esse irmão não tem mais, não tem mais os requisitos para estar no ministério, principalmente estar nas reuniões. Olha o requisito da CCB. Bom testemunho, pode jogar no lixo, isso não adianta nada. Amoroso, joga fora. Irrepreensível, bobagem, isso só está na Bíblia, isso não faz parte, né, da consideração da CCB. Querido e considerado por todos, joga fora, porque o que importa mesmo é estar nas reuniões, né? E aí, eu não vi ninguém comentando aqui quais são, por quê, por qual motivo ele não está nas reuniões. Se ele não vai em nenhuma, ou se ele não foi em algumas, é isso o que precisava ser dito, tá? E aí ele disse, o ancião disse que na reunião ministerial deles, eles falaram para ele, né, que não reunia mais as condições e foi removido do cargo de cooperador de jovens. E aí a irmã, ouvindo isso, que está lá com eles, ela congrega lá, essa irmã tem os filhos dela que estão sobre os cuidados desse cooperador de jovens, ela ficou indignada e levantou e fez uma pergunta.
Quais são as qualidades que ele não reúne mais para ser cooperador de jovens, irmão? A irmã está tumultuando o culto, irmã. A irmã não pode, que a irmã está tumultuando o culto. É dessa forma que a congregação age, gente. Tá? Considerações bíblicas, as orientações bíblicas, isso aí tudo foi jogado no lixo, né? Aí tem aqui, ó, anotei aqui, foi passado alguma coisa ao servo de Deus sobre os requisitos para estar no ministério, ou seja, o ancião falou agora, né? A gente passou para o servo de Deus quais são os requisitos necessários para estar na reunião, para estar no ministério. Irmão, depois de 37 anos é que vocês foram passar para eles os requisitos que deveria ter para entrar no ministério? Mas que coisa é essa, rapaz? Como é que vocês falam uma coisa dessa, uma bobagem dessa? Pera aí, é vocês que estão guiados por Deus agora? Ou é os antigos que estavam guiados por Deus? Porque ou vocês ou os antigos não estavam guiados, ou os antigos, que esse irmão foi levantado antes dessa turma de ancião que tem aqui no Vale do Paraíba. Tá, muito antes, ele faz parte lá dos ancião antigão que levantou ele, né? Ou esses irmãos então não tinham luz nenhuma, eu estou falando isso dentro da ótica CCBana, tá? Ou esses anciãos não tinham luz nenhuma e vocês estão tendo agora, ou vocês aqui não têm luz nenhuma e estão passando por cima, né, da escolha dos anciões antigos. Rapaz, isso tem peso. Olha, vocês estão lascados. No futuro, bem breve, vocês estão lascados. E aí, segundo ponto que eu anotei aqui, o que se esperar dos irmãos que estão no ministério? Aí for explicar para esse irmão que já é velho no ministério, né? Já teve tempo até de se aposentar se fosse carteira assinada, né? O que se esperar dos irmãos que estão no ministério? Simplesmente lamentável. No ponto 3, não existe nenhum pecado no servo de Deus, só não reúne mais condições para estar no ministério. E aí essa balela de não reúne mais condição, não reúne mais, mas não fala qual é essas condições. Disse não, ele não tem nenhum pecado. E a irmã fez o questionamento, mas mesmo assim o irmão interpelou ela. A irmã tá criando contenda, confusão aqui. Rapaz, eu não entendo como é que uma pergunta pode desestabilizar desse modo o irmão. Era só responder. A irmã falou, irmão, quais são as qualidades que ele não reúne? Ah, irmã, é simples, eu vou responder para a irmã. As qualidades é que ele não tem condição de frequentar as reuniões ministeriais. Entendeu? É essa qualidade que a gente diz, qualidade financeira. Din-din, mufufa, como fala, sei lá como fala muita gente aí. Dinheiro para ter condições e estar nas reuniões ministeriais. Mais alguma pergunta dos irmãos? Quem mais tem pergunta? É simples, só fazer isso. Responde, fala a verdade. Aí vai ter espaço para outros fazerem pergunta. Não tem tumulto nenhum. Tumulto é vocês que tentam tapar o boco das pessoas. Vocês é que criam o tumulto. Como pode um povo que frequenta a igreja, que é o povo que sustenta aquela igreja, é o povo que dá coleta naquela igreja, não pode fazer nenhuma pergunta? É brincadeira, né? Aí ele falou, não, no final do culto nós estaremos aqui para falar mais abertamente. Olha outro tiro no pé. Peraí, então quer dizer que você está confessando que você está falando de forma encoberta? É isso, querido? Então quer dizer que você agora, nesse ponto, você está confessando que eu estou falando de forma coberta, porque eu não posso falar abertamente tudo para o povo. Que feio, rapaz. Vocês mesmo atiram no próprio pé. Pensa num ancião, rapaz, sem condição para estar no ministério de ancião. Para mim é esse rapaz aí. Porque eu, no lugar dele ali, tiraria de letra. Falei, não, peraí, irmã, eu vou te responder, calma aí. É porque ele não tem condição financeira para estar nos cultos, nas reuniões ministeriais, né? Lagoinha para Pindamonhangaba é distante, tem que pegar aqueles ônibus, tipo aqueles ônibus de viagem, sabe? Tem que pegar aqueles ônibus e tal, então é isso, entendeu? Ou seja, não que eu seria de acordo com isso, mas eu falaria a verdade. Por que você não fala o que foi decidido de verdade na reunião ministerial? Por que vocês ficam escondendo? Era só falar isso e depois falar, agora você tem mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Alguma coisa? Pode aproveitar aí que hoje nós vamos soltar toda a verdade. Vamos falar tudo. E aí ele comenta do tal cooperador Gilmar, que é o cooperador que tem trocentos processos nas costas. Inclusive tem um grave aí, né?
porque eu não abri ainda para apurar o caso, para poder ler, então eu não vou comentar agora. Mas tem uma penalização criminal grave, ok? E ele está no Ministério da CCB. Inclusive, o ancião acabou de falar, o nosso irmão, o Gilmar, que está aqui, ele é o cooperador dessa igreja, tem toda a liberdade para pregar, mas, por enquanto, nós vamos mandar uns anciões aqui para poder atender. O ancião de São Luís do Paraitinga, porque fica próximo a São Luís do Paraitinga, ele vai estar aqui todos os sábados e Deus me dará a santa graça de estar aqui às quintas ajudando os irmãos. Ajudando, né? Mandando nos irmãos, né? E o Gilmar, com todo aquele monte de processo, que colocou a CCB na sua defesa. Seu juiz, eu queria que o senhor desse uma flexibilização na minha pena para que eu pudesse atender a obra de Deus. A congregação cristã no Brasil está virando uma piada. Esse código de ética de vocês é uma piada. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando desse código de ética. Vocês sabem que esse código de ética juridicamente nem vale. Eu acredito que eu peço que alguém levante se esse código de ética foi registrado em cartório, né, promulgado, ou seja, né, para ver se está valendo. Não vale nada, né? Tá aí de enfeite e eles vão usar isso aí só para perseguir pessoas que eles não gostam. É para isso que serve esse código de ética. Porque um coitado lá que só escreveu um livro, mandaram ele para fora. O outro aí que tem uma tonelada de processo nas costas, civil, criminal, de tudo quanto é tipo que você imagina. Tá tranquilamente no ministério da congregação. Na boa, eu falo por mim, na minha opinião. Eu não confiaria nem meus filhos ir numa igreja dessa com pessoas, né, com esse tipo de suspeita nas costas. Com esse tipo de processo, eu não permitiria. Né? Ou seja, é simplesmente uma vergonha. O que vocês fazem é produzir vergonha e mais vergonha para a congregação. Eu garanto que deve ter agora milhares de pessoas assistindo isso aqui e não devem estar acreditando. Como pode? A congregação querido, a congregação olhou duas pessoas, um irmão que a sociedade gosta, que está na cidade há anos, ele está naquela cidade há muito tempo. O povo da cidade gosta, a irmandade gosta, mas ele é pobre, não tem condição, tira do ministério. O camarada que acabou de chegar com trocentos processos nas costas, um modo de falar que são muitos processos, como eu já coloquei no vídeo anteriormente aqui, né? Cheios de suspeitas e não sei o que lá mais. Esse aí tá lindo para ficar no ministério. Vamos deixar esse aí. Olha o que a CCB tá fazendo. A inversão de valores da CCB, do código de ética sobre aquilo que é ética para a congregação. Vale lembrar que nesse culto ainda teve uma confusão nesse culto, tá? Houve confusão nesse culto, a esposa do cooperador agarrou essa irmã lá, braba demais com essa coitada dessa irmã, teve que tirar ela de cima dessa irmã e deu até boletim de ocorrência. Terrível. É o povo santo, zeloso aos dedinhos e de boas obras. Tá mais para más obras. Uma vergonha a congregação cristã no Brasil, caindo na ribanceira. Isso é a falta de Deus, ou seja, com a falta de Deus, eles vão produzir cada vez mais escândalo. Simples assim. Vai enterrar essa frase do Josafá. Simples assim. Deus abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.